O avô enfrenta o terror de ter um filho psicopata que mudou sua vida para sempre. Enio sempre foi um homem de sonhos grandes. Aposentado aos 69 anos, deixou o calor do Nordeste e se aventurou em Brasília, acreditando que ali poderia construir um futuro melhor para sua família. No entanto, o que parecia ser uma reviravolta positiva na vida dele se transformou no maior desafio de sua existência: seu filho mais novo, Jadson. Desde pequeno, Jadson apresentava comportamentos estranhos, manipuladores, uma figura envolta em mistério que parecia carregar uma sombra em seus olhos. Enio não conseguia entender por que seu filho se comportava daquela forma, uma constante inquietação que se instalara em casa. As lembranças de uma infância aparentemente normal se misturavam com episódios perturbadores. Jadson quebrava brinquedos apenas para ver a dor e a decepção nos rostos dos outros. As risadas que deveriam soar alegres ecoavam em um tom dissonante, como se algo estivesse faltando. O estado emocional de Jadson tornava-se mais evidente. Ele não demonstrava empatia, e a falta de luto pela morte da mãe deixava Enio angustiado. As noites eram recheadas com silêncios densos, cheios de segredos e angústias que não conseguiam ser verbalizados. Quando Enio percebeu que a psicopatia de Jadson não era uma fase, mas um traço profundo de sua personalidade, um frio intenso percorreu sua espinha. Ele não acreditava que seu filho poderia estar se envolvendo com coisas perigosas, com atividades criminosas. Era uma explosão de dor misturada com um desejo de ignorar, de buscar um remédio para essa realidade que o apertava o peito. A sensação de impotência o distraiu da luta constante pela saúde de Margarida, que àquela altura estava apenas um fio de esperança. E então, o pior aconteceu. Uma noite, tudo desmoronou em um instante. Um acidente de moto. A notícia chegou como um raio. Jadson tinha partido. O mundo de Enio se fragmentou. Como ele poderia perder um filho que não? A culpa apertava seu peito. A voz interna sussurrava que poderia ter feito algo diferente, que talvez tivesse conseguido salvar Jadson de si mesmo. As lembranças dos sorrisos infantis e dos olhares vazios voavam como fantasmas, criando um turbilhão de emoções sem lógica. Agora, Enio estava sozinho na escuridão, uma tela em branco diante de um futuro incerto. Ele contemplava o que poderia ter mudado, mergulhado em um abismo de incertezas. O amor transformou-se em dor, e ele se sentia perdido, preso em pensamentos que o consumiam lentamente. O legado de um filho que não teve e a culpa que o atormentava caminhavam lado a lado. E naquele momento, ele questionava se um dia encontraria alívio para essa tormenta camuflada em saudade. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enio estava perdido em sua própria escuridão. A dor da perda de Jadson o engoliu como um tsunami, deixando apenas um eco vazio em seu coração. Ele se sentou na cadeira de balanço da sala, observando o movimento das folhas nas árvores do lado de fora. O sol estava baixo, refletindo uma luz dourada, mas para ele, tudo parecia cinza. Cada sombra que se movia fora da janela lembrava-o do filho que nunca entendia. E agora, sem Margarida para compartilhar sua dor, tudo parecia ainda mais solitário e insuportável. Os dias se passaram em um borrão. As pessoas ao redor tentavam consolar Enio, mas as palavras nunca eram suficientes. Ele apenas respondia com acenos, perdido em sua própria reflexão. Uma tarde, enquanto organizava os papéis de Jadson, encontrou algo inesperado.
No fundo de uma gaveta, coberto de poeira, estava um caderno. A capa estava desgastada, as páginas amareladas, mas ao abri-lo, seu coração acelerou. O caderno estava cheio de histórias e desenhos, mas não eram apenas rabiscos infantis. Havia relatos detalhados de situações vividas, de pessoas conhecidas e de crimes. Descrições frias de atos violentos que o deixaram paralisado. Enio podia sentir o sangue sumindo de seu rosto. O que era aquilo? Como Jadson poderia fazer isso? O rosto de seu filho se desvanecia em sua mente, misturado a sentimentos de terror e confusão. Com as mãos tremendo, Enio leu mais. Havia relatos de sequestros, de planos elaborados e até o que parecia uma lista de possíveis alvos. O que estava acontecendo? O medo tomou conta dele, uma tempestade de emoções. Ele queria acreditar que era apenas uma fase, mas não conseguia mais ignorar os sinais, os comportamentos estranhos que sempre tentara passar como brincadeiras de criança. Então, uma sinfonia de sirenes rompeu o silêncio da tarde. O som ecoou nas ruas, se aproximando rapidamente. Enio olhou pela janela e viu uma multidão. Policiais cercando a rua. Seu coração disparou. O que poderia ser tão sério? Com o caderno ainda na mão, ele correu para fora. Ao se aproximar da cena, um policial bloqueou sua passagem. As palavras que ele ouviu foram como socos no estômago. Estamos investigando um caso de sequestro na área. Uma ligação anônima revelou detalhes sobre um jovem que pode ter informações. O quê? Jadson? Ele não poderia estar envolvido naquilo. A imagem do filho mais novo, tão distante e perplexo, foi abruptamente reforçada em sua mente. Enio buscou um rosto familiar na multidão, alguém para compartilhar seus medos. Contudo, tudo o que viu foram olhares de desapontamento e curiosidade. O que as pessoas estariam pensando? E se soubessem sobre Jadson? O caderno queimava em suas mãos, como se estivesse atirando chamas. Enquanto tentava processar tudo, algo trêmulo e inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da multidão. Seu olhar era fixo. Era uma mulher, nervosa, com o rosto pálido e tremendo. Eu sei onde ele está. Jadson, disse a mulher, com a voz entrecortada. O mundo de Enio pareceu parar. Os sons ao seu redor desapareceram. Ele se aproximou, o coração na boca. As palavras dela soando como um sino que ecoava em sua mente. Ele não está morto. A frase a seguir de Enio foi interrompida por um aperto no peito. A mulher não era qualquer uma. Ela era uma antiga amiga, alguém que tinha seu próprio passado sombrio com a família. O que ela estava disposta a revelar poderia mudar tudo. Mas ele nem estava pronto para mais dor, mais segredos. E enquanto os olhares e murmúrios aumentavam ao redor deles, a única coisa que Enio conseguia pensar era no sorriso de Jadson. Aquele olhar enigmático que sempre o deixava em alerta. Agora, o que ele tinha pela frente poderia desvendar o verdadeiro Jadson, ou enterrá-lo ainda mais em um abismo sem volta, enquanto o eco da voz da mulher ressoava nas orelhas de Enio. Todo o ar ao redor parecia ter sido expelido de seus pulmões. Ele não está morto. Aquelas palavras o atravessaram como um punhal, fazendo seu coração balançar sob um peso insuportável de esperanças e desespero. O que ela queria dizer? Sua mente estava cheia de perguntas, tão confusas que pareciam se chocar. Ele mal conseguia pensar. Apenas desejava que o chão o engolisse. Wanda, como você pode saber disso? Enio perguntou. Sua voz falhando ao pronunciar o nome da antiga amiga. O seu olhar estava repleto de um medo que o sufocava. Wanda, com as mãos trêmulas, parecia hesitar, como se estivesse carregando um segredo muito pesado. Eu vi Jadson, ela murmurou, os olhos arregalados, a expressão plena de pânico. Ele estava com um grupo, envolvido em algo enorme. Eu não sabia como contar para você.
O lamento naquela fraqueza falou mais alto que qualquer grito. O que ela estava sugerindo? Os pensamentos de Ennio giravam como uma tempestade, uma confusão de emoções conflitantes. E então, no meio daquela multidão agitada, algo inusitado aconteceu. Um grito, agudo e desesperado, cortou o ar como uma faca. Criando uma onda de murmúrios em volta, a atenção de todos se voltou para uma jovem que estava empurrando o caminho entre as pessoas. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos de choro, e seu comportamento parecia sinalizar que algo terrível havia acabado de acontecer. Ele foi encontrado, o corpo do sequestrador! A jovem exclamou, provocando um frenesi. O estômago de Ennio se revirou. O que isso queria dizer? Ele não podia acreditar que seu filho estivesse atado a tudo isso. O caderno em suas mãos parecia pesar mais que uma pedra agora. Havia uma sensação coletiva de inquietação nas pessoas ao redor. Os sussurros se intensificaram. É ele, o filho do Ennio! Alguém gritou. O olhar de desaprovação e confusão se espalhou, e a pressão crescia em cada segundo. Ennio sentiu a vergonha invadir seu ser, um calor intenso subindo pelo rosto. O que as pessoas estariam pensando? Mas a urgência de entender o que estava acontecendo superou sua inquietação. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou a Wanda, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. Os olhos de Wanda encheram-se de lágrimas, e finalmente ela disse: há muitos segredos nessa cidade, Ennio. Eles são mais profundos do que você imagina. Jadson, ele não era apenas uma criança problemática. Ele fazia parte de algo maior. Uma rede que se infiltrou nas sombras da nossa sociedade. Eu tive que me afastar, mas eles o pegaram. Nesse momento, a mão de Ennio começou a tremer. Não apenas pela revelação, mas pela sensação que envolvia cada um de seus medos mais profundos. Você está dizendo que Jadson estava envolvido com criminosos? Que ele não é quem você pensa, Ennio. Ela interrompeu, o olhar dela abrasador. Mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O som reverberou, fazendo todos caírem na real. A multidão entrou em pânico. As pessoas gritavam, corriam para todos os lados. A adrenalina tomou conta enquanto Ennio tentava se manter de pé. Seu coração estava a 1000 por hora. Jadson! Ele gritou. Mas já não sabia se estava chamando o filho ou se desesperadamente procurava respostas. O que estava acontecendo? Ele se movia sem saber onde ir. As palavras de Wanda ainda ressoando em sua mente como um eco cruel. Ele não é quem você pensa. Os policiais começaram a se mover em direção ao som do tiro, enquanto Ennio se sentia sendo puxado para o vazio. Aquilo não era apenas uma crise. Era um desmoronamento. Ele precisava descobrir a verdade, não apenas sobre Jadson, mas sobre ele mesmo, sobre sua família. As sombras do passado estavam agora se projetando sobre o presente, e no fundo, ele sabia que precisava agir rápido, antes que tudo o que amava se desintegrasse em fumaça e caos. E enquanto a confusão se espalhava ao seu redor e o pânico tomava conta das ruas, uma coisa ficou clara: a busca por respostas nunca seria tão simples. O que ele descobriria em seguida o deixaria em um caminho sem volta, onde não apenas Jadson, mas todo seu mundo seria testado por uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Ennio estava perdido na confusão. O pânico se espalhava como um vírus na multidão, e ele sentia seu coração martelar no peito. O grito da jovem reverberava em sua mente, enquanto as pessoas ao redor fugiam em todas as direções. O corpo do sequestrador? Eles falavam como se fossem estilhaços de vidro. Cada palavra cortante fazia seu estômago embrulhar. O que isso significava para Jadson? De repente, uma sirene soou mais próxima, misturando-se ao barulho da agitação.
Enio começou a empurrar viajantes apavorados que se espremeram para longe do centro do caos. Ele precisava saber mais. O quão ligado estava Jadson a esta situação? Ele não podia ignorar as palavras de Wanda. Essa história apenas começava a se revelar, e a imagem do filho começava a se distorcer em sua mente. Com o caderno de Jadson apertado em suas mãos, ele se forçou a se lembrar do menino que costumava ser. Lembranças quentes e felizes começaram a se misturar com o que parecia ser uma escuridão inesperada. Ele se aproximou da multidão em pânico, mas não estava a tempo de escapar da onda de medições e julgamentos que se arrastava atrás dele. É inadmissível que um dos nossos esteja dessa forma, ouviu alguém sussurrar. Ele se virou e viu a feição horrorizada de um vizinho. Como você pode ser pai de um monstro? As palavras perfuraram Enio como uma lâmina. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Uma angustiante mistura de vergonha e raiva borbulhou dentro dele, enquanto as pessoas ao seu redor olhavam com olhares de reprovação. Ele queria gritar, queria que eles vissem como esse rótulo não era justo. Mas mais um tiro partiu o ar, um estalo agudo que fez o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para o céu. No meio do caos, uma sombra escura cruzou sua visão. Algo grande caía. Instintivamente, Enio se jogou para o lado, esquivando-se daquilo que parecia um drone. O objeto metálico esmagou a calçada a alguns metros dele, espalhando estilhaços e fazendo todos ao redor se distanciar rapidamente. Quando a poeira assenta, ele se viu, frente a frente, com uma imagem projetada em um painel fixo ao lado da rua. O rosto de Jadson, imerso em uma fama horrenda. Procurado, Jadson Almeida, envolvido em crimes de sequestro e organização criminosa. O mundo de Enio estabilizava. A zombaria crescia nas faces dos espectadores, e uma sensação de vertigem o envolveu. Ele tinha certeza de que estava sonhando. A raiva e o desespero se entrelaçavam como um furacão na sua mente. Seria possível? O seu garoto? Ele não queria acreditar. Ele é o responsável por tudo isso, dizia uma mulher com os olhos arregalados. O murmúrio se espalhou como rastros de fumaça. Eu vi quando ele atacou. Eu vi. Enio virou-se para Wanda, que agora estava paralisada ao seu lado. Você sabia disso tudo, não sabia? A acusação cortava seu tom, e Wanda balançou a cabeça, sua voz tremendo. Eu só sabia que ele estava com pessoas ruins, mas não sabia que ele estava no meio disso. Os olhares da multidão se tornaram pesados. Enio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era como se cada olhar fosse uma punhalada, cada suspiro repleto de julgamento. Ele fez uma pausa. O peso do mundo lhe esmagava o peito. Por que ele faria algo assim? Sussurrou com a voz trêmula. A única resposta era o rosto tranquilo de Jadson, aparecendo constantemente em sua mente. De repente, entre toda a turbulência, um grupo de policiais chegou, varrendo a rua em busca de informações. Os olhos dele se fixaram em Enio como se ele fosse parte do problema. Em um instante, um dos oficiais se aproximou, a voz séria. Você é o pai do garoto, não é? Tem alguma ideia de onde ele possa estar? A pergunta soou como um golpe. Eu não sei. Enio gritou, sem saber que se tornou alvo de olhares curiosos. Mas na sua mente, outro pensamento surgiu. O caderno. Ele lembrou-se dos relatos de crimes. Algo escuro se movia nas sombras, e agora ele estava às portas de uma revelação aterrorizante. Então, uma mão familiar tocou seu ombro. Ele se virou e viu uma figura, alguém que não via há anos. A mulher que havia desaparecido de sua vida. Enio, precisamos conversar. O que estou prestes a lhe dizer pode mudar tudo. Ela olhou ao redor, como se certificasse de que ninguém estava ouvindo. Algo dentro dele atingiu o ápice. A conexão perdida do passado agora queimava como uma chama viva. Quem ela realmente era? O que mais ele não sabia? Mas enquanto se preparava para ouvir, outra explosão ecoou. A cidade estava em pânico.
Ele olhou para Wanda e, antes que pudesse processar as implicações, soube que um desfecho impactante estava prestes a mudar tudo novamente. Enquanto se preparava para ouvir o que a mulher tinha a dizer, um silêncio súbito tomou conta da cena. A multidão, antes agitada e barulhenta, agora parecia uma montanha de expectativa, como se o tempo tivesse parado. A mulher estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, e ao mesmo tempo, chances de mais dor e segredos arrastarem Ennio para um abismo ainda mais profundo. Mas antes que pudesse abrir a boca, uma nova explosão cortou o ar. Um barulho ensurdecedor, como se a terra tremesse sob seus pés. Ennio mal teve tempo de reconhecer que um carro havia colidido com a esquina, seu capô levantado. Fum! Ele olhou para trás e viu as pessoas correndo, e no meio daquela correria caótica, uma figura conhecida surgiu. Jadson! O coração de Ennio quase parou. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O filho estava ali, entre as sombras e o pânico, com os olhos arregalados e a expressão de um predador encurralado. Jadson parecia diferente, mais sombrio, mais intenso. Seus cabelos bagunçados, roupas desgastadas. Era como se o tempo não tivesse sido gentil com ele. Jadson! Gritou Ennio, mas a voz saiu como um sussurro sufocado. O adolescente parou, os olhos fixos em Ennio, e nesse instante o mundo parecia girar ao redor deles. Por um momento, tudo desmoronou. Os olhares da multidão, a acusação, o julgamento, tudo se apaga. Só existia Jadson, a essência de uma parte de sua vida que ele não sabia como resgatar. Foi então que uma nova reviravolta ocorreu. Um policial, consciente do tumulto, se dirigiu a Jadson, mas antes de qualquer um intervir, o jovem puxou de uma mochila algo que agitava freneticamente. Ennio sentiu frio na barriga. O que ele estava fazendo? O que estava escondido ali? Você não precisa fazer isso! Ennio gritou, mas a voz não saiu com força. Ele tinha medo, não apenas pelo que Jadson poderia fazer, mas pelo que isso poderia significar. O olhar de Jadson era feroz, uma mistura de desafio e desespero. Então, sem aviso, ele levantou a mochila e a multidão ficou paralisada. Uma arma! Um silêncio aterrador tomou conta. A cena se congelou. Para os olhos de Ennio, o mundo desabou em um estalo. O pânico tomou conta novamente. Gritos e murmúrios explodiram em cada aparência, enquanto as sirenes de polícia se intensificavam ao fundo. Jadson abriu a boca, mas não parecia se importar. Em vez disso, ele se virou e começou a correr, desaparecendo entre os carros e as sombras. Não! Ennio gritou, corações despedaçados em suas palavras. Ele correu atrás do filho, a multidão ainda gritando, as pessoas empurrando-o para longe. Mas nunca esteve tão longe de Jadson. Ele não poderia deixá-lo. De repente, a mulher que ele quase ignorou, Wanda, o puxou. Ennio, escute, ele não é o que você pensa, você precisa saber a verdade. Aparentemente, a polícia estava se mobilizando em um desespero, cercando a área que era um tumulto de vozes e desordem. Ele estava prestes a perder seu filho, quem quer que estivesse por trás daquela máscara de violência. Não é ele, Ennio. Ela insistiu, lágrimas nos olhos. A verdade sobre Jadson é mais sombria do que você imagina. Tudo isso é um plano. Ele está sendo controlado por alguém. O quê? O coração de Ennio estremeceu, e ao mesmo tempo um fio de esperança se acendeu. Se isso realmente era um plano, seria possível resgatar Jadson? Uma nova camada de desespero se instalou. Ele deveria continuar buscando o filho ou investigar o que Wanda estava dizendo? Enquanto essas perguntas corriam em sua mente, o caos se intensificava ao redor. O cerco da polícia já não poderia ser apenas ágil. A vida de Jadson estava em perigo, e ele poderia ser levado para longe, ou, pior, fazer algo que mudasse tudo para sempre.
O rosto de Jadson, em meio a essa tempestade de confusão, sempre lhe voltou à mente. Essa não era a verdade que ele queria saber. E a única certeza que crescia no coração de Enio era que ele tinha que agir rápido. O futuro de Jadson, de sua família, estava prestes a ser decidido em um instante. E com isso, uma verdade devastadora poderia estar prestes a se revelar. Enio, a figura de Jadson, longe, desaparecendo em meio à poeira e ao caos, queimou em sua mente. As palavras de Wanda ecoavam, mas ele não tinha tempo para pensá-las. Ele precisava agir. O impulso de correr atrás do filho tomou conta dele, mas a visão do policial se aproximando fez seu corpo parar. "Espere!" gritou um dos oficiais. A voz carregava um tom autoritário, mas Enio não estava ouvindo. Ele se lançou em direção ao seu filho, pulando sobre os detritos da colisão. A adrenalina estava pulsando em suas veias. Ele não se importava com os olhares desaprovadores, com as murmurações que o cercavam. Só queria alcançar Jadson. "Aguarde, Enio!" Wanda gritou atrás dele. Ele ignorou-a, focando unicamente na figura que se distanciava. O coração dele martelava, como se quisesse sair pela boca. Ele precisava chegar a Jadson antes que fosse tarde demais, mas a multidão não ajudava. Pessoas gritavam e empurravam, criando uma barreira de caos. Ele conseguiu ver a silhueta do filho adentrando em um beco escuro, e seu instinto de pai disparou. O que poderia estar passando pela cabeça de Jadson? O que ele estava prestes a fazer? Enio se esforçou, finalmente se abrindo caminho. Quando chegou ao beco, ele parou abruptamente. O que aconteceu a seguir foi como um filme em câmera lenta. Jadson estava de pé, com a arma ainda em punho, cercado por figuras que pareciam sombras. Um deles se aproximou, rindo. Era um sorriso que não prometia nada de bom. E então, de repente, uma explosão ensurdecedora estourou no ar. Enio ficou sem reação. O estrondo ecoou, e o chão pareceu tremer sob seus pés. Ele viu um brilho descontrolado, seguido por uma nuvem de fumaça. Quando o ar limpo chegou de volta, a cena mudou, e o sorriso do homem não estava mais lá. O que era aquele cheiro? Ele sentiu uma onda de frio na espinha. Ele viu o corpo do homem no chão, inerte. "Não!" Enio sussurrou, o horror tomando conta dele. O que estava acontecendo? As palavras de Wanda voltaram à sua mente. Jadson não é quem você pensa, mas o que ele poderia significar? O coração de Enio disparou à medida que sua mente tentava processar. Ele olhou para Jadson, que agora estava parado, a arma pendendo, como se o peso da situação o tivesse atingido em cheio. O olhar do filho estava vazio, um abismo escuro que parecia consumir tudo ao redor. Então, algo aconteceu. Uma luz brilhante iluminou o beco, e ele sentiu seu sangue gelar. "Eles vieram!" Jadson gritou, sua voz cheia de pânico. "Eles sabem!" A multidão estava em choque. A polícia se aproximava, e a confusão se intensificava. Os policiais estavam de prontidão, armas em punho, prontos para qualquer ação. Enio, atônito, tentou entender o que estava acontecendo enquanto seu filho lutava para processar a realidade. "Calcem-se!" Era um aviso, mas não na direção de Enio. Era um grito desesperado contra os que estavam longe. Nesse instante, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher com a mesma intensidade na expressão de Jadson, que parecia conhecer tudo. O olhar dela era penetrante. "Ele não pode fazer isso. Tem que escolher um lado." A voz dela cortou o ar. Os olhos de Enio se arregalaram. "Quem é você?" ele perguntou, mas não era apenas curiosidade, era desespero. Ela não respondeu. Em vez disso, fez um gesto rápido, tirando uma arma de dentro da jaqueta. O mundo em volta de Enio virou um borrão. O coração dele parou. A mulher, com uma velocidade surpreendente, apontou a arma diretamente para Jadson. Foi como se o tempo tivesse parado. "Não!" O Enio gritou.
a palavra saindo de sua boca com pura energia. Mas o que ele não entendia era que as linhas entre o bem e o mal estavam se desintegrando rapidamente. A mulher estava ali para acabar com tudo, e Jadson, seu único filho, era o alvo. E enquanto os olhares se cruzavam, a tensão no ar ficou palpável, como se uma bomba prestes a estourar. O significado da realidade de Enio começou a mudar, seu mundo se despedaçando em frações de segundos. O que ele achava que sabia estava agora envolto em uma névoa de incerteza e dilemas impossíveis. E agora? Quem realmente está no controle? Ele se perguntou, enquanto tudo ao seu redor ameaçava desmoronar. O tempo parecia ter parado. O olhar de Jadson e o da mulher, armada e decidida, se entrelaçaram em um confronto silencioso. Enio sentia a adrenalina subindo enquanto tentava processar o que estava acontecendo. "Acalme-se, filho", gritou, mas a verdade era que ele estava tão perdido quanto Jadson. Foi quando um grito cortou o ar. "Não atire!" Alguém na multidão estava implorando. O pânico se espalhou como fogo. A tensão estava literalmente palpável. A mulher, com o dedo no gatilho, hesitou por um breve momento. Mas esse momento foi o suficiente para mudar tudo. Jadson, em um movimento certeiro, fez algo que ninguém esperava. Ele se lançou para a frente, a arma ainda em uma mão. Enio viu tudo em câmera lenta. O gesto, impulsivo, tirou o braço da mulher do lugar. O disparo ecoou. O mundo inteiro pareceu congelar, e então um corpo caiu. Mas não era o que todos esperavam. A mulher, que parecia ser uma inimiga, saiu do jogo. As sombras de desapontamento e confusão surgiram nos rostos da multidão. Enio não conseguia acreditar. Era como se a cena se desenrolasse em um filme de horror. "Não!" exclamou Enio, enquanto correu em direção ao corpo. A mulher estava deitada no chão, e o mundo foi preenchido por um silêncio agoniante. Um alvoroço tomou conta do ambiente, e as sirenes se aproximavam mais rápido. O olhar de Jadson estava de uma mistura que Enio nunca tinha visto antes. O choque se mesclava à realização. "Foi eu que... Jadson balbuciou, as palavras escapando de sua boca como fumaça. Mas antes que ele pudesse completar a frase, a visão da mulher caiu sobre Enio como uma onda de angústia. Ele não tinha ideia de quem ela era verdadeiramente, mas algo nele, uma sensação visceral, dizia que havia mais do que se apresentava. "Jadson, o que você fez?" A voz dele mal saiu. Ele se via entre o horror de perder o filho e a confusão de engolhar a verdade. E então, uma nova realidade irrompeu na cena. O olhar penetrante da mulher, ainda fixo no chão, veio acompanhada de um tablet se materializando ao seu lado. Algo inesperado. Esse não era um tablet comum, mas um dispositivo indistinguível que exibiu a imagem de várias pessoas, algumas conhecidas, outras estranhas. Dentre elas, a mãe de Jadson, Margarida, a heroína de Enio em meio ao caos familiar. O pânico cresceu quando as imagens começaram a girar, revelando uma rede que abria as portas para um mundo subterrâneo no qual Margarida. Ela estava com eles? Enio murmurou. Seu coração quase parou. As questões estavam suspensas no ar, misturando dor e confusão. Ele não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão. A imagem de Margarida era como um eco. Assim que Jadson estava sendo culpado, a sombra de sua mulher também surgiu, e com isso, mais segredos. "Você não entende! Ela estava tentando nos proteger!" gritou Jadson, a voz tremendo. A esperança estava ali, gritando, mas a escuridão o puxava para longe. "Ela queria que eu não fizesse isso. A culpa não é minha." Nesse instante, uma reviravolta explodiu na mente de Enio. Não era apenas sobre Jadson.
Era uma teia de segredos e mentiras, onde talvez todos estavam envolvidos. Ele olhou para a multidão que o cercava, olhares de reprovação, confusão e um certo temor. Como poderiam pensar em culpá-lo, quando a verdade sobre sua família era uma sinfonia de tragédias? E no meio de tudo, a mulher caída começou a se mover. Um leve sopro de vida. O pânico se espalhou. Ela ainda está viva? Ennio pensou. O grito cortante encheu o ar e o coração de Ennio disparou. O que mais poderia vir à tona? Ele precisava entender. O tablet flutuava. A verdade estava exposta. E ele sabia que a resposta ao que estava acontecendo envolvia mais do que seu filho e sua mulher. Os segredos poderiam ser relevantes para a vida deles. Cada imagem uma porta. Cada nome uma pergunta. Ei, o que você sabe? Ennio gritou, olhando para o tablet, agora vibrante de imagens. A mente dele girou em busca de respostas. As sirenes se aproximavam. E o tempo estava se esgotando. Enquanto a sombra da dúvida pairava no ar e o futuro deles se dividia em possibilidades infinitas, o que mais estava escondido? Era essa a verdade que todos temiam? As perguntas estavam prestes a crescer como uma tempestade. E agora, a dor de Ennio se misturava com a busca incessante pelo conhecimento. O que realmente era Jadson? E o que Margarida havia escondido? O final ainda estava longe. Quão profunda era a verdade? Elas poderiam destruí-los ou salvá-los. Mas ele precisava correr contra o tempo. O tempo parecia ter parado. O olhar de Jadson e o da mulher, armada e decidida, se entrelaçaram em um confronto silencioso. Ennio sentia a adrenalina subindo enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Acalme-se, filho! Gritou, mas a verdade era que ele estava tão perdido quanto Jadson. Foi então que um grito cortou o ar. Não atire! Alguém na multidão estava implorando. O pânico se espalhou como fogo. A tensão estava literalmente palpável. A mulher, com o dedo no gatilho, hesitou por um breve momento, mas esse momento foi o suficiente para mudar tudo. Jadson, em um movimento certeiro, fez algo que ninguém esperava. Ele se lançou para a frente, a arma ainda em uma mão. Ennio viu tudo em câmera lenta. O gesto impulsivo tirou o braço da mulher do lugar. O disparo ecoou. O mundo inteiro pareceu congelar. E então um corpo caiu. Mas não era o que todos esperavam. A mulher, que parecia ser uma inimiga, saiu do jogo. As sombras de desapontamento e confusão surgiram nos rostos da multidão. Ennio não conseguia acreditar. Era como se a cena se desenrolasse em um filme de horror. Não! Exclamou Ennio, enquanto correu em direção ao corpo. A mulher estava deitada no chão, e o mundo foi preenchido por um silêncio agoniante. Um alvoroço tomou conta do ambiente, e as sirenes se aproximavam mais rápido. O olhar de Jadson estava de uma mistura que Ennio nunca tinha visto antes. O choque se mesclava à realização. Foi eu que... Jadson balbuciou, as palavras escapando de sua boca como fumaça. Mas antes que ele pudesse completar a frase, a visão da mulher caiu sobre Ennio como uma onda de angústia. Ele não tinha ideia de quem ela era verdadeiramente, mas algo nele, uma sensação visceral, dizia que havia mais do que se apresentava. Jadson, o que você fez? A voz dele mal saiu. Ele se via entre o horror de perder o filho e a confusão de engolhar a verdade. E então, uma nova realidade irrompeu na cena. O olhar penetrante da mulher, ainda fixo no chão, veio acompanhada de um tablet se materializando ao seu lado. Algo inesperado. Esse não era um tablet comum, mas um dispositivo indistinguível que exibiu a imagem de várias pessoas, algumas conhecidas,
outras estranhas. Dentre elas a mãe de Jadson, Margarida, a heroína de Ennio em meio ao caos familiar. O pânico cresceu quando as imagens começaram a girar, revelando uma rede que abria as portas para um mundo subterrâneo no qual Margarida. Ela estava com eles? Ennio murmurou. Seu coração quase parou. As questões estavam suspensas no ar, misturando dor e confusão. Ele não sabia se deveria sentir raiva ou compaixão. A imagem de Margarida era como um eco. Assim que Jadson estava sendo culpado, a sombra de sua mulher também fugiu. E com isso, mais segredos. Você não entende, ela estava tentando nos proteger, gritou Jadson, a voz tremendo. A esperança estava ali, gritando, mas a escuridão o puxava para longe. Ela queria que eu não fizesse isso. A culpa não é minha. Nesse instante, uma reviravolta explodiu na mente de Ennio. A mulher, que até pouco era uma estranha, começou a abrir os olhos com dificuldade. Em um movimento rápido e quase doloroso, ergueu a mão e o tablet. A verdade sobre sua esposa, ela não é quem você pensa. A voz dela cortou a confusão como uma faca. Meu Deus! Ennio exclamou, perplexo. Ele mal podia acreditar. A mulher girou lentamente o tablet, exibindo uma gravação. Era Margarida. Mas não era o que ele esperava. A imagem mostrava Margarida em reuniões secretas, envolvida com homens perigosos, risadas e planos obscuros fluindo suavemente. O quê? O que é isso? Ennio perguntou, horrorizado. Os rostos da multidão se tornaram um mar de descrença. Ele sentiu as pernas vacilarem, o chão parecendo se abrir. Ela sabia que você investigava. Sabia que Jadson estava em perigo e fez isso para proteger vocês dois. A mulher gemeu, se esforçando para permanecer consciente. E esse grupo, eles a forçaram. Não era sua escolha. O desespero transparecia em sua voz. Jadson ficou paralisado, os olhos arregalados. Mas ela não me disse nada. A mamãe, ela sempre focava em mim. O que está acontecendo? Ela queria que você tivesse uma vida normal, não que se tornasse parte disso, respondeu a mulher. E as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. O coração de Ennio doía ao ouvir cada palavra. Ele viu seu mundo se desfazendo em instantes. E então, antes que pudesse reagir, mais sirenes se aproximaram. A pressão estava aumentando. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A ideia de perda, de traição e de um amor que ele acreditou ser forte o arrastava para um abismo. Ennio, gritou Jadson, o que vamos fazer agora? A verdade se esvaía diante dele, mas Ennio olhou para o tablet. As imagens de Margarida girando como fantasmas em sua mente. E enquanto o caos se acumulava ao seu redor, ele teve uma única certeza. Tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ele precisava encontrar Margarida. Mas a verdade que ele acabou de descobrir poderia destruí-lo de uma vez por todas. O que mais ele não sabia? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o pânico tomava conta da cena. O futuro deles jamais seria o mesmo. Enquanto o tablet exibia a imagem de Margarida se envolvendo com pessoas sombrias, Ennio sentiu uma onda de desespero. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele ficou paralisado, seu coração batendo forte na garganta. O que ele estava vendo era uma traição traduzida em imagens. Isso não pode ser verdade. Sua voz soou como um sussurro, quase inaudível diante do caos. Mas a realidade se impunha. A mulher começou a se levantar, ainda com dificuldade, o olhar fixo em Jadson. Ele não é o responsável. Ele está sendo usado, disse com um fio de voz trêmula. Jadson olhou para a mulher, então para Ennio, confuso. Mas eu não sabia. Sua voz falhou. Ennio podia sentir a angústia do filho. As sirenes já eram ouvidas, se aproximando cada vez mais. O que vamos fazer agora?
Judson implorou, e tudo parecia girar em torno daquela pergunta. Nesse instante, a mulher armada se reergueu um pouco mais. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Ennio não conseguia decifrar. Você precisa saber a verdade sobre Margarida. Não é apenas sobre o que você viu, é muito mais profundo, Ennio. Você está prestes a ser arrastado para algo que nem imagina. Ele não tinha tempo. O pânico da multidão o envolvia, as pessoas sussurrando, apontando. Um murmurinho crescente aumentava, e o ar ficava pesado. A culpa não é sua, Judson, ele disse, sua voz se elevando numa mistura de proteção e desespero. Mas enquanto se aproximava, algo estalou atrás deles. E então tudo mudou em um instante. 2 homens vestidos de preto emergiram das sombras, um sorriso sádico estampado no rosto. Finalmente, você nos trouxe até ele, meu bem. Um deles, alto e corpulento, apontou para Judson. Não temos mais tempo. Você precisa vir conosco. De repente, sem saber o que fazer, Ennio sentiu como se o mundo estivesse desabando. Não, você não vai levar meu filho. Ele se lançou em direção a Judson, só para ser bloqueado por uma força implacável. Saia! Nós sabemos o que você fez, o homem disse. E Ennio percebeu que eles se referiam à imagem vazada do tablet. O choque foi devastador. Margarida sabia de tudo e havia deixado Judson ser pego nesta rede. Eu não fiz nada! Não é minha culpa! Gritou Judson, e o desespero o consumia. Este não era um simples desencontro familiar, era uma luta por vidas. Os homens avançaram, mas a mulher que estava caída fez um movimento rápido. Com um gesto preciso, ela soltou um dispositivo que se despedaçou, criando um gás colorido que tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a tossir, enquanto tentando escapar. O pânico se espalhou. Ennio agarrou Judson e os dois começaram a correr para longe. Mas a confusão e o caos estavam além do controle. Ele olhou para trás e viu os rostos de horror da multidão, todos começando a sair do lugar como se uma bomba prestes a estourar. Então Ennio viu um brilho, um reflexo de luz, e em meio à fumaça, notou um garoto jovem se esgueirando. O garoto tinha um rosto familiar. Não pode ser, Ennio pensou, mas a imagem do garoto era nítida demais. Era o irmão mais novo de Margarida, que há anos estava desaparecido. Mas por que ele estaria ali? E como ele estava envolvido nisso? Nesse instante, tudo parecia se desconectar. O olhar de Judson encontrou o de Ennio, e em um momento de pura confusão, Ennio percebeu que tinha mais perguntas do que respostas. Ele tinha que descobrir a verdade, não apenas sobre Margarida e Judson, mas sobre sua própria história. Onde Margarida estava realmente? O que esse grupo realmente queria? E o que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? O tempo estava se esgotando, e a única certeza que ele tinha agora era que tudo ia mudar novamente. A realidade que ele acreditava ter sido construída sobre amor e proteção se fragmentava em 1000 pedaços, e Ennio estava prestes a se encontrar em um abismo de segredos que mudaria para sempre sua vida. Ennio sentiu o contato do chão resfriando suas pernas ao ver o corpo da mulher caído. O eco do tiro reverberava na sua mente, sobrecarregando seu peito com 1000 sentimentos conflitantes. Olhou para Judson, que se contorcia entre a culpa e a fúria. Era o olhar de um filho preso na tempestade. Meu Deus, o que nós fizemos? Judson sussurrou, a voz embargada. Ennio queria confortá-lo, mas não sabia como. O cenário estava em pleno caos, gritos cortando o ar enquanto as sirenes se aproximavam. Sinto muito, sinto muito. Era tudo o que Judson repetia, mas as palavras pareciam falhar em preencher o vazio. A mulher começou a mexer a cabeça,
o que deixou Enio em choque. Ela ainda estava viva. Rápido, vá, eles estão vindo. A voz dela era frágil, mas cheia de urgência. Enio não pensou duas vezes. Ele puxou Jadson pelo braço e os dois correram em direção à saída da confusão. Enquanto cruzavam a multidão em pânico, Enio olhou para o tablet que a mulher deixara para trás. As imagens de Margarida dançavam na tela, sombras de uma vida que não fazia mais sentido. Não, vá, agora! Gritava a mulher. O peso do que estava acontecendo era esmagador, como se cada escolha cuspisse em sua cara a verdade horrenda. As sirenes se aproximavam cada vez mais. A pressão aumentava. Temos que encontrar sua mãe, Jadson. Temos que descobrir a verdade, gritou Enio, sua voz quase se perdendo no tumulto. A multidão estava em questão, mas ele viu um olhar desesperado de Jadson. Estão atrás de nós, pai. Não podemos colocá-la em perigo. Nesse momento, o coração de Enio acelerou. Ele percebeu que a busca pela verdade poderia levar a uma armadilha maior que o próprio problema. A verdade sobre Margarida parecia um emaranhado de traições, mas no fundo era uma proteção. Ele lembrou das noites em que Margarida lhe contava sobre suas lutas, e as lágrimas queimaram seus olhos. Bela tentativa, garoto. Mas não temos tempo para isso, rugiu um dos homens em preto enquanto surgia à frente deles. Não havia mais espaço para se esconder. A tensão se acumulava e o medo os envolvia, abafando qualquer esperança. Enio olhou para Jadson. Viu a determinação no rosto dele. Fique perto de mim. Vamos sair juntos. E nesse instante, eles avançaram para encontrar uma forma de escapar daquelas garras sombrias. O amor quase sufocante que Enio sentia por seu filho se transformou em força. A adrenalina disparou. Durante a corrida, ele viu a imagem da mulher prostrada no chão, e as palavras dela martelaram seu cérebro. A verdade é mais profunda do que você imagina. Não era só sobre eles. Era sobre um legado de escolhas, segredos e proteção. Finalmente, eles encontraram um porão escuro para se esconder. Assim que fecharam a porta, ofegantes e com os corações acelerados, Enio virou-se para Jadson. Precisamos nos afastar de tudo isso, proteger Margarida e a nós mesmos. Mas Jadson balançou a cabeça. E se tudo o que tivermos que fazer for desenterrar a verdade? Ele olhou nos olhos do pai, como se estivesse buscando a aprovação. Enio sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a busca pela verdade teria um preço. A verdade pode nos livrar ou nos consumir, mas devemos nos unir. O coração dele estava apertado, mas a determinação tomou conta do ar. E assim, eles se prepararam para encarar o que estava por vir. Enquanto o pânico os unia além da porta, a conexão entre pai e filho se tornava inquebrável. Eles não sabiam o que os aguardava, mas o que quer que fosse, fariam juntos. Com um último olhar decidido, Enio apertou a mão de Jadson, prontos para enfrentar um futuro incerto. Agora, se você chegou até aqui, não pode sair sem fazer o certo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar na divulgação. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história de um jeito diferente. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.